Não é certeza absoluta, né? Quando a gente vai aqui, primeiro tem a questão do clima, porque o mês de dezembro é inverno em Israel. Você já foi para lá em dezembro? Janeiro. Mas pegou frio, ainda pega muito frio. É um mês chuvoso e não faz sentido que Roma peça o pessoal do recenseamento para usar justamente essa época. Porque não era confortável viajar nessa época. Não era confortável viajar. Então eles evitavam a época de colheita, época de inverno rigoroso. Tá certo? Na primavera não era, colheita também não era. E a Bíblia fala que quando Jesus nasceu, estavam os pastores no alto das montanhas. Eu vou ler essa passagem aqui para vocês. Lucas capítulo 2, versículo 8 em diante, fala o seguinte: Jesus, no dia que ele nasceu, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Esses pastores estavam no alto das montanhas com os seus rebanhos. No inverno eles não ficariam com as rebanhas ao relento. Elas ficavam guardadas, não ficariam ao relento. Além disso, quando a gente pega aqui o texto bíblico mais apuradamente, a gente diz assim, quando a gente vai para Lucas capítulo 1, versículo 5, fala o seguinte: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Zacarias, do turno de Abias. O que significa isso? Quando a gente vai para 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10, a gente vê algo que Davi fez. 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10. Aqui eu estou em 2 Crônicas, perdão. 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10. Aqui fala dos turnos e fala o seguinte, o verso 10. A sétima para a Argos e a oitava para Abias. O que era essa oitava? O rei dividiu o ano em 24 turnos de 15 dias cada um. E cada família sacerdotal ficava com 15 dias. Então é como se a gente dividisse aqui o podcast, vamos supor que houvesse apresentadores diferentes. E você fala o seguinte, olha, na primeira quinzena é o Wagner que apresenta. Na segunda quinzena de cada ano vai ser a Darleide. Na terceira, Rodrigo. Na quarta, Antônio Tostes. Na quinta, Gleick, e assim por diante. Então você sabe, olha, a minha é a segunda, a minha é a terceira, a minha é a quarta. E você sabe então no calendário qual que é a sua. O turno de Abias, que é o turno que o pai de João Batista estava oficiando, era o oitavo. Então, se eu estou falando do oitavo aqui, eu estou falando que isso, lembrando que o mês no calendário judaico começa entre março e abril. O primeiro mês, não é em janeiro, Uhum. é março, abril. Então, quando você vai pegando todo esse turno ali, ó, março, abril, conta 8, você vai chegar justamente no mês de julho, que eu tinha falado antes, que é o mês de Tamuz. Uhum. Você vai chegar em julho. Em julho, Isabel concebeu. Em julho ela concebeu. Aí diz, no sexto mês, Lucas capítulo 1, versículo 26, o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade da Galileia, a uma virgem chamada Maria. Sexto mês de quê? Não do calendário, da gestação de Isabel. Ora, se ela concebeu em julho, aí você pega lá, foi na primeira quinzena ou na segunda, né? E conta então 6 meses. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, em janeiro, Isabel estava com 6 meses de gestação, Maria concebeu. Uhum. Maria concebeu. Se Maria concebeu e a criança vai nascer 9 meses depois, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Outubro é o mês mais provável do nascimento de Jesus. Olha. Não sei se deu um nó. Não, eu Não, fui foi acompanhando, Se eu acompanhei, Se eu tivesse você um também gráfico, acompanhou. ficaria mais fácil, mas eu acho que deu pro pessoal Não, deu entender. certo.
Realmente é muito cultural, mas é uma explicação muito lógica. Tem uma lógica bíblica, né? Aham. Como a Bíblia explica ela própria, as pistas estão aí. Não é uma coisa que eu possa estabelecer como uma doutrina, Claro, mas claro. é uma hipótese que eu levanto. Jesus Mas nasceu em algum período ali em outubro. Mas é uma hipótese Bem razoável. bem razoável. Assim, a gente não sabe se realmente a gravidez de Maria durou 9 meses, né? Mas ao que tudo indica, né? Pelo menos não existe nenhum... Não, Ele tá querendo que tenha nascido em setembro. não, mas eu acho. Eu acho Mas que eu em acho. setembro. Eu vou dar uma parte. Vou dar uma de Leandro Quadros aqui agora. Um mêsinho? Como é que o Leandro fala? Irmão, eu vou mostrar pro irmão aqui. Tá mais por fora do que anel de barril? Eu presumo. Anel de Var- Jesus deve ter nascido de 9 meses, sim, porque a Bíblia diz o seguinte: eu vou ler para você aqui, Tudo foi a seu tempo. do seu tempo. Então, Pegar, perdão aqui, só um minutinho. Lucas, capítulo 11. eu fico tão impressionado enquanto ele procura, porque assim, o Rodrigo sentou aqui nesse podcast, ele nem sabia que a gente ia falar exatamente sobre Natal, A gente ia entendeu? perguntar outras coisas. Não, por exemplo, o Esquece. roteiro aqui, até agora não chegamos nele. Uma hora a gente chega. E como é admirável, gente que te inspira. Que Eu te fico ensina. impressionado. A Bíblia que inspira a todos nós. Graças a Agora, Deus. Lucas, capítulo 2, versículo 6, quando fala do recenseamento e que eles chegaram a Belém, fala o seguinte: e aconteceu que, estando eles ali, o contexto é Maria, José, em Belém, chegou o tempo dela ter a criança. Chegou o tempo dela ter a criança. Então, os 9 meses normais. Uhum. Chegou o tempo dela ter a criança. Eles já estavam aguardando, porque... Algumas Bíblias até assim, e completou-se-lhe os dias, que é a melhor tradução ao pé da letra. E então foi. Completou-se-lhe os dias. Na Almeida Antiga tá assim. Quer dizer, chegou o tempo dela ter criança, 9 meses. Infelizmente, Não deu. não deu. Mas ó, foi um mêsinho depois só Só. do meu Esse nascimento. aniversário da minha filha. É lá, tá vendo? Suda conseguiu. Conseguiu. Agora, tem muitas outras coisas. Eu já vi você falando em alguns lugares, porque existem coisas que estão na Bíblia, né, que registram toda essa história, o nascimento de Jesus, a estrela, né, tudo isso. E existe muito de imagens que foram colocadas pra gente. Uhum. E a gente aceita isso como verdade absoluta, porque são imagens que a gente vê desde que a gente é criança. Na igreja, fora da igreja, na televisão, nos livros. Mas também que são coisas completamente criadas. Não fazem parte da história quando a gente acompanha época, tradição e tudo mais, né? Desmistificam as coisas pra gente assim também, Rodrigo? Puxa, muita coisa. Aliás, os alemães até falavam que tem o Cristo histórico e o Cristo da fé. Teólogos, até tem em alemão tem uma diferença, Geschichte e historisch. Uma é a história real, a outra não tem tradução em português. Eles traduzem como história os dois, mas não é história. É história que aconteceu e história romanceada. Uhum. Para dar um exemplo da divisão das palavras no alemão, é como você pegar lá o Museu do Ipiranga, que você tem aquele quadro bonito da pintura do Da Dom proclamação. Pedro. Aquilo ali é historial, vou criar esse neologismo, porque não foi daquele jeito. Então, também o pessoal enfeitou o cristianismo, romanceou o cristianismo. Eu discordo dos teólogos alemães que quando eles colocam que foi da fé, foi inventado. Não foi inventado. Aconteceu a história, mas ela foi romantizada. E aí, para responder a sua pergunta, alguns exemplos. Um exemplo que muita gente tem, que a gente pode tirar um mito do Natal, é o exemplo do presépio. A gente imagina Jesus ali com Maria dentro de uma gruta. Quando vai para Belém, o pessoal até fala que foi numa gruta que nasceu e tudo mais. E a gente vê aquela imagem, não tem nenhuma aqui porventura para ilustrar, mas é aquela manjedourazinha de madeira com as palhinhas ali, os bichinhos aqui do lado. Tô olhando, a manjedoura tem uma ali, ó. Tem onde que eu tô? Aqui, ó, The Great Times Only. Ali, ó. Tem uma, não sei se a câmera vai conseguir pegar lá, senão você traz aqui. E aquilo ali mesmo é uma imagem folclórica. Será que a gente pode fazer um pouquinho para colocar aqui? Ó, porque lá tem o José, tem a Maria. Aqui, ó. Isso aqui é uma imagem... Qual câmera que eu coloco aqui? Vamos Me ajuda? colocar aqui, eu acho que vai conseguir ver. Aqui no centro, assim, tirar a água aqui. Aí, cadê a Maria e o José? Aqui é o José, a Maria. Põe aqui assim, geralmente o José e a Maria. Ainda faltou uma coisinha aqui, que são os animaizinhos. Sim. Essa imagem aqui, ela é folclórica.
essa imagem folclórica. Por quê? Vamos raciocinar o seguinte. Vou primeiro fazer o papel de um ateu, de um descrente da Bíblia. Tem uma contradição nos evangelhos. Porque o evangelho de Mateus fala que o menino nasceu na manjedoura e que vieram os magos para adorá-lo e Herodes perseguiu a criança para matar, matou todas as crianças ali. E Jesus fugiu para o Egito. Mas no evangelho de Lucas, não conta nada disso. Fala que Jesus foi apresentado ao templo, que veio Simeão e Ana. Como é que Jesus foi para o templo 40 dias depois de nascido? Foi circuncidado ao 8º dia, sendo que Herodes estava procurando para matar os recém-nascidos. E aí? Outro problema. Se a família de José era de Belém, por que eles foram procurar hotel? Você é da onde originalmente, Wagner? Eu sou de Americana. Americana. Se você estivesse morando num outro lugar e chegasse americano com pai, mãe, primo, tudo, você ia procurar hotel? Com certeza não. Com certeza não. Você entendeu? Você vai para lá um lugar onde está sua mãe, os seus parentes lá, irmãos, primos, você vai procurar hotel, a menos que você seja brigado com sua família. Por que é procurar hotel? Não faz sentido isso. Agora, se a gente tirar esse mito do presépio e olhar a Bíblia, a gente vê que algumas coisas não batem. Primeiro lugar, olha como é que o Evangelho de Mateus fala que eles chegaram. Não foi numa gruta. Não foi numa gruta. Mateus fala que os magos, quando chegaram, diz aqui, olha. Vou ler para vocês. Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, versículo... deixa eu ver aqui. Mateus, capítulo 2. Avisem-me. Aqui, olha. Verso 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Os magos entraram na casa. Não foi numa gruta. Foi na casa. E não foi no hotel. Quando a gente vai também aqui para Mateus, diz que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Então Jesus não era um recém-nascido. Ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, conforme a data que os magos deram da estrela. Então Jesus já poderia ter em torno de 2 aninhos. Senão não fazia sentido Herodes mandar matar de 2 anos para baixo. Terceiro, quando os pastores estavam ali também no alto das colinas, por que os pastores não levaram o menino para a casa deles? Se não havia lugar para eles na hospedaria, por que os pastores não levaram? Imagina, Darleide, a situação. Nasce o Filho de Deus lá da rodoviária do terminal Tietê. E de acordo com a tradição, a criança está com os pais no Marginal Tietê lá na rodoviária, porque eles procuraram no Ibis, procuraram naqueles pousados em torno e não tinha lugar. Aí Maria teve que dar a luz para os meninos ali no Tietê. Aí você imagina, um grupo de obreiros aqui da Novo Tempo, você, né, o Washington, o Wagner, ficam felizes que tu fala assim, olha, vão lá que nasceu o Filho de Deus. Aí vocês chegam felizes lá. Entrega um presente e vai embora. Nem entrega presente, porque os pastores só visitaram e foram embora. Quem levou o presente foram os magos. A historinha, tá? A historinha. Aí nós pegamos 3 anjos da esperança aqui, dos que mais contribuem com o Novo Tempo, pessoas que têm condição financeira. Eles vão lá na mesma rodoviária, onde vocês estiveram e só visitaram e foram embora, tiraram um selfie. Os mesmos anjos da esperança, que ajudam o Novo Tempo aqui com os programas, com as suas doações, vão lá. Um dá um iPhone para a criança, o outro dá um perfume caríssimo aí um Chanel 5, o outro dá para ele um tablet, e eles vão embora e deixam as crianças ali na rodoviária. Que ajuda foi essa? Essa história é sem pé, sem cabeça. Se eu fosse um ateu, eu falaria assim, essa história é ridícula. E de fato ela é, porque não é isso que o Evangelho está dizendo. Eu já mostrei que os magos chegaram na casa onde estava a criança. E por que Lucas fala da hospedaria? A hospedaria era um quarto de hóspedes numa casa de família. Daí hospedaria, e não um sinônimo para hotel. Não era hotel. Você tem 2 palavras para hospedaria quando você vai no grego. Você tem a palavra que aparece no início do Evangelho de Lucas, falando que não havia lugar para eles na hospedaria, e a palavra que aparece aqui é katalumati.
Katalumati. Mas quando você vai na parábola do bom samaritano, que ele lembra que o camarada levou o homem que ele encontrou na estrada, o samaritano leva para a hospedaria, Pandorreion é outra palavra. Na tradução, as duas estão com hospedaria, mas em grego são duas palavras diferentes. Quando diz que não havia lugar para eles na hospedaria, Katulimati. Quando fala do bom samaritano, Pandorreion. O samaritano levou o assaltado para uma estalagem, para um hotel, para uma pousada. Mas José colocou a criança para dormir na estrebaria porque não havia lugar para eles no quarto de hóspedes da família. Então José foi para Belém para a casa de parentes. Para a casa de parentes. E normalmente as casas judaicas da época tinham um só cômodo. Moravam ali mulher, o pai, a mãe e os filhos, todo mundo junto. Como a maior parte do tempo é calor, a família ficava no teto, no telhado. E o quarto, às vezes, quando os pais queriam ter uma intimidade sexual, eles iam para o quarto, os pais. Quando era o inverno, dormia todo mundo junto. Tanto é que no Talmud tem várias prescrições para evitar incesto. Então, no inverno, dormia todo mundo junto. Lembra que Jesus falou, não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, onde ela ilumina todos os que estão na casa, por uma única vela, iluminar todo mundo da casa ao mesmo tempo, é que era um cômodo só. E pequeno também. E pequeno. O segundo cômodo da casa era uma hospedaria, onde ficou o profeta Eliseu, por exemplo. Lembra que o quarto do profeta Elias também. Essa hospedaria foi o lugar onde a família não quis que Maria ficasse. Por que razão? A Bíblia não diz, mas eu posso deduzir. Grávida, com 13 anos de idade, que era a idade dela na época. Mal falada. Mal falada. Não precisava de internet, a fofoca já chegava na época em 5G. A fofoca precede a internet. Com certeza falaram assim, olha, não é de bom tom, o irmão sabe, né? Sabe aquelas conversas piedosas, né? Faz o seguinte, não vou deixá-la lá em cima com a família, que não pega bem. E no quarto de hóspedes, a gente não pode recebê-la, porque a gente tem outras pessoas, mesmo a grávida tendo a preferência. Fica aqui embaixo. E essas casas, geralmente, no pátio embaixo, havia animais que ficavam ali. Por isso Jesus nasceu numa manjedoura. E entre o nascimento de Jesus, que vieram os pastores, por que os pastores não os levaram para sua casa? Porque Jesus nasceu numa casa de família. Se eu for visitar a Darleide lá no Ceará e ela está hospedada na casa do irmão dela, Darleide, não, vem para minha casa, não faz sentido, você está na casa do seu irmão. É até uma ofensa, até tirar uma a pessoa de lá para levar para outro Exatamente. lugar. Ah, mas será que eles não perceberam que ela estava ali na parte de baixo? Era comum as pessoas dormirem junto com os animais. Pastores dormiam. Então, o descaso foi muito velado. É como se eu chegasse lá, só uma comparação, Darleide, na casa da Darleide com o irmão dela, e eu vi que ali na mesa tá uma bolacha Maria, um copo de cevada lá, e uma... Falei assim, poxa, tadinho do irmão da Darleide, ele é pobre, né? Por isso que ela tá comendo pouca coisa. Mas eu não sei que, na verdade, ele tá com uma guloseima guardada. Ela falou, não vamos servir para eles, não. E ela sentindo a humilhação. 2 anos depois disso, é que os magos vêm e aí Herodes intenta matar Jesus. Vocês viram que o quadro é bem diferente desse aqui. De um Jesus recém-nascido, colocado ali na manjedoura. Aí vem os magos, vem os pastores, vem os animaizinhos, tudo numa caverna, porque não havia lugar para eles no hotel. Mas então, assim, a caverna tá fora. Agora, a manjedoura, os animais, José e Maria lá, ao lado dessa manjedoura... Tá dentro. Tá dentro. Só que a manjedoura também, ela não era de madeira. Como o pessoal... Não era esse desenho era assim. aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Puxar o zoom aí. A manjedoura, se eu tivesse como puxar um Google aqui... Eu mostraria vocês. Ela era um lugar que o animal comia, que eles faziam de pedra. Imagina um tijolo cavado no meio, assim. Você pegasse um tijolo e abrisse uma canoinha nele. Assim era a manjedoura. O que você fez? Você já viu?
É que assim, eu lembro, na minha primeira infância foi em sítio, fazenda, assim, e tinha muito gado. Uhum. E o lugar onde as vacas, os bois, enfim, comiam, era um lugar que eles chamavam de coxos, Coxo, o é o coxo, é estábulo. isso mesmo. E era algo feito assim, rusticamente, nunca era de É, madeirinha, algo bonitinho para não. os animaizinhos, mas esse lugar de eles comerem. Então faz Faz relação com sentido, isso, sim. Manjedoura, mangiare em italiano, comida. comer. Eu não sei se tem como colocar imagem ali. Tem. Olha, se digitar aí Manger, M-A-N-G-E-R, Stone, vai aparecer imagens aí, a gente consegue puxar alguma coisa aí, viu? Vamos trabalhar a Vai produção. ficar didático. Já que né, podcast é assim, mas a diferença da Arleide do que você certamente viu na infância pro Oriente Médio é que você morou num lugar que era rico em madeira, Brasil. A madeira lá era mais rara. Não, Então, mas o tinha coxo que eu tô pedra. falando não era Era madeira. de pedra mesmo. Era acho que cimento, uma estrutura, alguma coisa assim, mas não era Não era madeira madeira, mesmo, não. Por Ah, isso, tá. quando você falou, eu Você remeteu. lembrei disso, Tá, lá no Oriente Médio eles não fariam de madeira. Isso aqui é o. Aí, é Aí, isso aqui, ó. ó. Puxou. Obrigado, pessoal da produção. Era isso aí. É isso aí. E realmente, se você pegar uma palhazinha e forrar ali e colocar um pano, vira um bercinho. Coloca a tela cheia aqui pra gente Mas não Vira um deixa de ser bercinho. o pessoal humilhante. ver melhor. Não, Para o salvador do mundo, para o dono do mundo, mesmo que, não foi assim bonitinho, foi pior ainda. É. eu posso piorar o que já tá pior? Piora. Oh, meu Deus. É lastimável. Eu não sei se vocês perceberam o que eu falei. Eles foram para casa de parentes. Uhum. Vou dar um exemplo. Vocês já viajaram para o exterior, eu já viajei para o exterior. Imagine agora que a Darlene está indo com a família dela. Eu sei que a Sudaleif está com o esposo morando lá na Alemanha. Mais uma vez, uma suposição. Uhum. A Darlene vai um dia para a Alemanha lá e na hora de passar, às vezes nesse lugar de passar o controle de passaportes, às vezes tem uma pessoa mal amada, grosso, né? E tudo. Ele distrata a Darlene e distrata o Jota ali. Deixa passar, carimba o passaporte, mas xinga vocês, não sei o que e tudo mais e tal. Ela fala, nossa, mas que cara grosso. E dependendo do ambiente, até estraga um pouquinho o humor do dia. Ela tava com saudade para ver a filha e tudo mais, mas aquele cara azedou. Porém, a Darlene fala assim, olha, ele azedou, mas nunca mais eu vou ver esse sujeito. Ele deve estar de mal com a vida, tá certo? A mulher deve estar traindo ele com o outro, ele descobriu, tá descontando na gente. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Foi humilhante, foi chato, você não precisava passar por aquilo. Mas tudo bem, passou. Mesmo que for uma coisa mais chata, de reter seus documentos, de segurar na salinha, passou, você não conhece. Tem uma humilhação pior do que essa? Tem. É quando quem te humilha não é um alemão que você nem conhece. É alguém que é seu amigo, conhecido, que te humilhou no serviço. Quem sabe um chefe, um supervisor. A humilhação dói um pouco mais. Porque não é alguém desconhecido, ele tem CPF. Quer piorar essa humilhação? É quando quem te humilha, porque mesmo o patrão, o chefe, ele não tem nada, não tem laço comigo. Quem te humilha é um parente. É você chegar e receber uma humilhação da sua filha, da sua irmã, do seu tio. Tem humilhação pior do que isso? Tem. É quando a humilhação é velada. Você chega na casa, todos os primos estão ali, ninguém fala, a gente não quer saber de você e dessas crianças aqui, Wagner. Mas você nota pelos trejeitos que você e seus filhos não são bem-vindos ali. Por alguma razão. Você olha pelos olhares e você está hóspede ali. Tem como piorar essa humilhação? Tem. É quando você não tem outro lugar para ir. Uau. E você tem que Você tem que aderir aguentar. a isso. Você tem que aguentar. Porque até onde eu fui aqui, se acontecesse com vocês, eu tenho certeza absoluta que com toda a classe, você falar assim, meu irmão, meu primo, obrigado, eu e minha família nós vamos para um hotel. Não, que isso, você já acabou de chegar, nós não queremos dar trabalho. Você faria a mesma coisa. Eu e a Nani, as crianças, não queremos. E você pegaria o seu carro, alugaria um carro, alugaria um hotel e iria com a cabeça erguida. Mesmo com aquela tristeza, mas você sairia por cima. Mas se você tivesse desempregado, precisando ficar ali, piorei ou não piorei a humilhação da Darlene? Então, foi esse grau de humilhação que Jesus teve.
foi pior do que a família na rodoviária do Tietê. Porque eles não estavam largados na sarjeta, eles estavam na casa de parentes que tinham o pior tipo eu não queria, de segregação que tem, que é a segregação velada. Eu falei disso uma outra vez que nós tivemos aqui, né? Que tem aquele racismo do apartheid, que ela falou, não gosto de você que você é preto. E tem o racismo de hoje, que ele não fala que não gosta de você, mas ele é racista, ele só não assume isso. Você percebe, na hora ali que suas crianças estão ali, principalmente quando é criança, os outros comendo o biscoito escondido lá dentro para o seu poder não comer junto. Imagina. Você vê o filho do outro falando assim, sai daqui, você é feio. E você tendo que aguentar porque você está desempregado, não tem outro lugar para ir. José não podia voltar para Nazaré, porque Maria estava mal afamada lá. E mais do que fofoca, ela poderia ser apedrejada. Então, Porque a acusação era adultério. Por que Maria foi ficar com Isabel? Você já parou pra pensar isso? Porque a Bíblia fala que Maria, quando estava grávida, ela foi ficar com Isabel. eu Depois achei que ela era uma recebeu. visita de amiga. É o que todo mundo pensa, eu acho. Mas eu penso que não. A barriga. No Vocês acham que... falatório, na rua, vamos pra... E uma cidade que Nazaré tinha, na época de Jesus, 300 habitantes no Vocês não máximo. fizeram. Isso me fez lembrar que recentemente, quer dizer, alguns meses, eu atendi uma moça, 19 anos de idade, ela ficou grávida. E o pai, né, do bebê, porque ela engravidou solteira, ele disse, ou você tira, ou você assume sozinha. Meu pai não pode nem sonhar que eu vou ter um filho. E a deixou sozinha. E ela me disse assim, Darleide, eu passei os 9 meses na casa de uma prima, porque a minha mãe e meu pai já eram separados, inclusive o pai foi embora muito cedo porque abusou dela, olha o drama. E ela passou aqueles 9 meses na casa de uma prima distante, mas que a acolheu, e ela dizia justamente assim, eu não saía de casa porque iam me perguntar, quem é o pai dessa criança? E eu não tinha o que dizer. Porque quem é o pai? Cadê o pai? Isso hoje. Isso hoje. Imagina naqueles dias o clima que era num lugar pequeno, numa situação em que aquilo era a desonra, a vergonha. Meu Deus. Você acabou de ver a história de Maria. Porque hoje é muito bonito a gente falar do lado de cá, mas Maria deveria ter... Como é que eu sei que ela tenha 13 anos de idade? Em torno de. Era a idade com a qual as meninas se casavam. Depois da primeira menstruação. Era normal. O Proto-Evangelium Jacob, que é um documento cristão do 2º século, a mesma fonte que dá as informações como Paulo foi decapitado, que não está na Bíblia, mas a gente sabe, essa fonte patrística, diz que Maria era uma jovem e José era um viúvo. Então ele já tinha filhos e filhas do outro casamento. E ele casou com ela, que era uma forma até de compensação. Morreu minha esposa, eu caso com a irmã dela, solteira, para uma espécie de seguro, sabe? Para continuar ali. E essa família toda de José estava junto aí nessa... Tudo junto. Porque eles não estão aí na manjedoura, né, do lado. Provavelmente. E esses irmãos de Jesus odiavam Jesus desde o começo. Eles eram mais velhos. Agora veja bem a situação. Tem uma passagem, eu ia pegar aqui para mostrar para vocês, que Jesus, quando ele está junto com os judeus falam com ele o seguinte, nós temos pai. No Evangelho de João. Nós temos pai. Você não tem pai. Essa expressão, nós temos pai, daqui a pouco eu vou achar aqui, está no Evangelho de João, que fala assim, nós temos pai, é uma... Talvez no capítulo 6. Eu estou procurando aqui, mas tudo bem, não tem problema não, daqui a pouquinho eu acho. Que fala assim, nós temos pai. É o Evangelho de João. E tem um documento também dessa época que um opositor do cristianismo dizia que havia um boato, que Jesus era filho de um soldado romano chamado Patera, ou Pantera. Até o nome a gente sabe. Esse inimigo do cristianismo, o Celso, a gente não tem o que ele escreveu, mas a gente tem a resposta que foi dada a ele. Então, pela resposta escrita por Policarpo, a gente tem uma ideia do que ele escreveu, tá certo? E ele falava que ele responde, é mito que Jesus era filho de um soldado romano. Você está mentindo. Então, quer dizer, eu não tenho o que ela me acusou, mas se eu tenho a resposta que eu estou dando, dá para ter uma noção. Sim. O nome desse homem era Pantera, era um soldado romano, e quando Jesus falava, se eu quiser eu peço meu pai, ele trará exércitos,
os opositores diziam que ele estava apelando para o pai romano dele que havia seduzido Maria, Que confirmaria a fofoca. que confirmaria a fofoca. Pois é, tá a história pronta. O próprio José, ele se afasta de Maria. Muita gente, quando lê na Bíblia que quando José soube que Maria engravidou e ele se afastou, que ele abandonou Maria. Não, ele fez aquilo para salvar Maria. Porque o Evangelho fala, né? Em momento nenhum ele se afastou por uma desconfiança de Maria? Ele desconfiou que ela tinha errado. Tá. Mas ele de alguma maneira a amava. Foi respeitoso. Foi respeitoso. Extremamente respeitoso. Sabe por que José... Porque, veja bem, se José não aceitasse aquilo ali, não precisaria do anjo aparecer para ele. Uhum. O anjo falou assim, olha, não tema receber essa mulher, porque o que está no barriga dela é fruto do Espírito Santo. O anjo precisou falar isso. Se o anjo explicou, é porque ele tinha dúvidas Claro. do caráter dela. Tá certo? Ele não engoliu a ideia de que ela era virgem e engravidou. Mas qual seria a atitude dele como homem? Mandar apedrejá-la. Ele tinha esse direito. O fato de José se afastar é para proteger Maria. Eu explico a vocês por quê. De acordo, e também não é como muitos pensam assim, para pensar que foi o José que fez filho nela e fugiu. Não faz sentido isso. Vocês sabem que dizem, eu não sou especialista em direito, que sem cadáver não há crime. Um dos grandes problemas, às vezes, da polícia para desvendar um crime é tem que achar os restos mortais. Porque enquanto não achar os restos mortais, você pode falar de um desaparecimento da pessoa, não de um assassinato. Não tem esse caso aí? Sem o cadáver não há crime. Sem marido não há adultério. Como assim? A mulher foi apanhada em flagrante adultério, de acordo com a lei de Moisés, quem deveria sentenciá-la à morte era o sacerdote. Os fariseus depois assumiram essa prerrogativa, os escribas da lei. Mas em princípio seria o sacerdote, que haveria de sentenciá-la. Mas o único que poderia levá-la em acusação era o marido. Tanto que no caso da mulher apanhada em flagrante adultério, certamente o marido dela estava entre aqueles ali. O livro Desejados das Nações fala que o marido estava ali. Se não houver o marido, Não há o crime. não há o crime de adultério. Porque para ser crime tem que ter. Então, o José sai, porque ele saindo, ninguém poderia acusá-la de adultério, ela não seria apedrejada. Isso fala muito dele enquanto homem Como justo, caráter. um homem Com bom. certeza. Como caráter. É. Aí, depois que ele afasta, que o anjo fala, não afasta não. Não tema recebê-la por mulher. Quando os magos chegaram, Jesus tinha em torno, Sim. Sim. né? Agora, quando fala da visita dela para Isabel, você vê que não foi uma visita De apenas de amiguinhos. cordialidade, porque diz aqui, olha, naqueles dias... Bom, primeiro o anjo fala com ela que ele é a serva do Senhor e vai embora. Ela já estava grávida. Aí diz assim, naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Por que ela foi depressa? Por que ela se aprontou e foi depressa? Normalmente, Maria, estando nessa situação aqui de quase casar com José, ela não poderia viajar. Ela tinha que estar preparando o casamento. É verdade. Ainda mais indo sozinha. E a Bíblia não fala qual o lugar que ela foi. Parece que é uma coisa até para cobertar. Ela se aprontou e foi para a região montanhosa, a uma cidade de Judá. Veja, o evangelista Lucas, ele é preciso em todos os detalhes que ele dá aqui. Ele fala de Belém, ele fala de Nazaré, fala de Jerusalém, fala de Betânia. Mas quando chega aqui, há uma cidade da Judéia. Por que um camarada que é tão meticuloso como Lucas, que dá detalhe por detalhe, fala assim, olha, o Wagner estava vestido com uma blusa verde da marca tal, uma camiseta por baixo, um verde escuro, e estava com a calça de tal cor, um sapato de tal marca, a Darlene estava com um óculos assim, da marca tal, e o Rodrigo estava ali com algumas roupas. Não faz sentido. Não faz sentido. A menos Não é que coerente, né? a menos que eu tenha uma razão muito própria para não dizer os trajes que eu estava.